Fala filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre namoro, noivado, matrimônio, segundo o padre Charbonneau, e amor e liberdade. Essa obra aqui, uma obra de moral conjugal da Igreja Católica. Vamos conhecer um pouquinho do que eles dizem sobre essa moral, né? O mesmo ocorre quando, livre em seu espírito, ele é submetido à violência. Encontramos-nos então diante daquilo que se poderia chamar, criando um verdadeiro pleonasmo significativo, a necessidade de constrição. Ele não quer agir, mas é constrangido a fazê-lo pelo exercício contra ele da violência física, qualquer que seja o tipo. Aí ainda todo ato colocado em tais condições é desprovido de qualquer valor moral. No momento em que falamos de dever, é evidente que nenhuma dessas formas de necessidade entra em jogo. Entre o determinismo físico ou instintivo, entre a necessidade patológica, entre a coação e a liberdade, existe uma incompatibilidade absoluta e radical que não toleraria de modo algum a aliança entre liberdade e necessidade. Vamos ver o sentido da moral conjugal. O homem, corpo e espírito integra os determinismos aos quais está submetido, a potência do seu espírito livre. O cérebro é patológico ou normal. No primeiro caso, a liberdade é atingida e a moralidade praticamente impossível. No segundo caso, a normalidade vai forçosamente se exprimir por intermédio de certos determinismos. Daí os hábitos, por exemplo, de temperança, sobriedade, castidade, trabalho. Num certo sentido, a liberdade humana consiste em escolher quais serão estes determinismos, conforme ou não a natureza racional do homem, isto é, conformes ao bem ou ao mal. Encontrar-se-á uma excelente exposição desta simbiose entre liberdade e determinismos na obra de Paul Charchot, Biologia e Moral, Paris, né? Então a necessidade posta em questão, desde que se fala de dever, é somente de uma ordem moral, dos costumes, do comportamento. Não se trata, portanto, de uma pré-determinação que destruiria a liberdade, mas de uma obrigação moral resultante de um imperativo da lei moral, a qual o homem livre pode se recusar, pois é soberano de seus atos, mas do qual não poderia fugir sem se destruir. Já se disse, e a fórmula me parece ser de Sartre, Jean-Paul Sartre, que o homem é um animal capaz de suicídio. Sem dúvida, esta é a visão do homem que fazia Albert Camus dizer: existe apenas um problema filosófico verdadeiramente sério, é o suicídio. Eu devo ou não suicidar? O mito de Sísifo, onde ele trabalha a questão do sem sentido da vida humana. Sísifo foi condenado a rolar uma pedra para alto da montanha, sempre quando ele conseguia concluir seu objetivo, ele rolava a montanha abaixo com a pedra, tinha que recomeçar tudo de novo. Isso é o que nós fazemos todos os dias. Rolamos a pedra para o alto do morro, da montanha, chegando ao final do dia dormimos, no outro dia a gente tem que começar tudo de novo, porque voltamos para o início. Esse é o sem sentido da existência humana, segundo Albert Camus, e o grande desafio da vida é viver essa vida sem sentido. E a grande questão filosófica relevante é: eu devo ou não suicidar? É a evidência mesmo, a liberdade do homem em termos psicológicos chega até aí. Ele é capaz de suicídio físico, então o suicídio total, a livre escolha do não ser. Existe sobre este assunto um estudo bastante esclarecedor que vem destruir a teoria frequentemente alegada de que todo suicídio nasce forçosamente de um comportamento patológico, doentio. O autor nele demonstra que o mergulho do não ser pode ser uma verdadeira escolha. Conferir Leon Mernad, O Suicídio, o estudo moral e metafísico deste ato. Mas ele é também capaz de suicídio interior, o que ocorre todas as vezes em que opta pelo mal, que é, segundo a explicação anterior, uma forma de não ser relativo, uma espécie de neantização, ou de negação do ser. As duas modalidades de suicídio e de destruição são contrárias à lei essencial da vida, que é existir, viver. A vida é um imperativo de existência. É o que explica o instinto de sobrevivência e de agressividade que se encontra em tudo que é vivo, mesmo nos seres irracionais. Daí nasce o imperativo moral do bem. Não temos jamais o direito de nos destruir e, no mesmo sentido, não temos jamais o direito de fazer o mal. Do ponto de vista de nossa liberdade psicológica, podemos, sem dúvida, escolher entre bem e mal. É o que se chama, em linguagem escolástica, liberdade de contrariedade. Mas, do ponto de vista moral, devemos caminhar no sentido do bem, que se nos impõe como uma via do ser mais, da sobrevivência, da realização e, enfim, da felicidade. Conservamos sempre nossa liberdade de especificação,
que nos permite especificar, conforme o próprio significado das palavras, nossa escolha entre diferentes bens, mas nunca entre bem e mal. Guardamos sempre nossa liberdade interior, o que chamamos de livre-arbítrio, pois podemos querer sem sofrer necessidade ou coação, senhores que somos de nós mesmos, mas nosso querer é polarizado pelo bem. O mal nos é sempre acessível, mas nunca nos é permitido porque nos destrói. Liberdade psicológica e necessidade moral não são absolutamente incompatíveis. Longe disso, só o bem faz ser. É a razão pela qual se impõe. Na liberdade é verdade, mas como um imperativo, um dever, uma obrigação, isto é, uma necessidade moral que surge do nosso ser mesmo e de sua qualidade, em outras palavras, de nossa natureza humana. Então, isso é um pouquinho do sentido da moral conjugal, do amor e liberdade, essa obra do padre Charbonneau, onde ele fala sobre namoro, noivado e matrimônio, e sobre como isso é uma escolha, né? Uma escolha que implica consequências morais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. É isso aí, hasta la vista, babies, até a próxima.